Olá, meu irmão, minha irmã, eu espero que você esteja bem. Nós estamos aqui para mais um estudo bíblico da nossa semana de Circuito Bíblico. Estamos na semana de número 20 e eu estou muito feliz em estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor, para estudar a palavra do Senhor com você. E peço para que você, nesses próximos minutos, se concentre, abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia onde você estiver. Se você estiver no carro, presta atenção no trânsito, mas foca nas palavras que forem ditas nesses próximos minutos, porque eu tenho certeza que, da mesma forma que o Senhor falou comigo, Ele vai falar com você também, tá bom? Eu quero orar com você e já dizer qual é o texto que nós vamos ler. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e eu vou ler primeiro dos versos 1 a 9, e depois vou ler os versos 18 e 23. Nós vamos falar sobre a terra boa, baseando o nosso estudo na parábola do semeador. Tá bom? Vamos ler então e depois eu vou orar. Mateus 13, verso 1 a 9 diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor, reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, rochoso, onde não havia nenhuma terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvido, ouça. E abaixo agora eu vou ler os versos 18 a 23, que é a explicação da parábola, Jesus explicando. Ele diz assim: Portanto, ouçam o que significam a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, o diabo vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em terra boa, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz colheita de 100, 60 e até 30 vezes mais. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e a Tua palavra afirma que ela nunca volta vazia. O que eu desejo nesse tempo é que o Senhor encontre terra boa nos nossos corações para que essa palavra germine e frutifique. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe nesse tempo aqui, nesses próximos minutos, leva a nossa mente cativa ao Senhor e, Senhor Deus, por favor, fale aos nossos corações. Traduz aquilo que eu vou falar
e que cada realidade aqui possa compreender a verdade do Evangelho e de forma que seja transformadora para a realidade dela, Senhor Deus. Cada pessoa aqui compreenda isso. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Irmãos, Jesus, ele falava por meio de parábolas para explicar lições profundas. Ele falava desse jeito que é um jeito mais simples para mostrar de uma forma diferente e compreensível algo profundo, algo que ele queria explicar. Ele usava símbolos, ele usava esse tipo de comunicação para que as pessoas compreendessem coisas que não são tão simples assim. Por exemplo, quando ele quis falar sobre humildade, ao invés de fazer um discurso longo, com uma boa retórica, ele pegou uma criança no colo. Quando ele quis falar sobre a influência da igreja no mundo, ele usou a simbologia do sal da terra e da luz do mundo. E ele então utilizava desses símbolos, desse método de comunicação por algum tempo no seu ministério para ensinar coisas sobre sobre quem ele é e sobre também o reino dele. Essa parábola ela já foi explicada por Jesus mesmo, eu li a explicação dela, então o que eu vou fazer aqui é baseado na explicação de Jesus Cristo. Nós vamos ver como que nós podemos aplicar essas verdades ou esse ensinamento na nossa realidade. A parábola do semeador fala sobre 4 tipos de solos, 4 tipos de corações e 4 tipos de respostas à palavra de Deus. Jesus ele era seguido por multidões e ele não ficava impressionado com isso. Ele sabia que ali, dentre aquelas pessoas, muitas delas, se não a maioria delas, elas tinham um coração duro, não eram frutíferas, e por isso eu acredito que esse tipo de parábola era para confrontar mesmo e para ensinar essas pessoas e, claro, a nós também. No Coisa de Homem que a gente teve na segunda-feira, inclusive é um convite que eu faço para você, homem maior de 18 anos, se você está por aqui pela região, você é o meu convidado. A gente tem esse encontro uma vez por mês aqui na nossa igreja, em Elizabeth, e se você acompanha a gente e quer participar disso, é só você acompanhar as nossas celebrações online, nossa rede social, que você vai ver o aviso quando for ter no próximo mês agora, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, assim como nós temos sido. E nesse Coisa de Homem, segunda-feira passada, o Pedro ele falou sobre os amores da nossa vida. E ele nos desafiou a listá-los conforme a realidade. Então a gente teve que ser sincero, ele deu 10 amores ali e pediu para a gente colocar em ordem de importância. E foi muito interessante, foi um momento constrangedor, foi um momento de realização ali da realidade, e foi um momento muito desafiador, porque a gente pôde perceber que essa lista, para muitos ali, se não todos, ela estava de alguma maneira, em algum nível desordenada. Ela precisava de uma reorganização. Então a gente teve a oportunidade
de orar junto, de pedir para o Senhor Deus nos ajudar a reorganizar esses amores da maneira que Ele espera de nós. E esse estudo de agora, ele vai trazer algo meio parecido com isso. Ele vai desafiar a gente, ele vai talvez constranger a gente, mas com o objetivo de que você, assim como eu, possa, a partir do momento que você realiza onde você está, você tem a chance de tomar uma decisão. Todos os momentos que você se depara com a palavra de Deus, ou você lendo a Bíblia, ou você ouvindo alguém falar, você tem um momento de decidir o que você vai fazer a partir daquilo que você ouve. E hoje não é diferente. Eu espero que isso aconteça com você hoje. Tá bom? Nós vamos olhar com um pouco mais de calma sobre esses 4 tipos de terra, de solo, de coração e vamos avaliar aonde é que nós estamos. Tá bom? No verso 19, Jesus está falando sobre o coração que ouve, mas não compreende. Ele diz assim: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O diabo vem e tira o que foi semeado no coração delas. Qual é esse tipo de pessoa? Essas são as pessoas que são comparadas ao solo duro, à terra dura. Aquelas pessoas que são indiferentes com o que acontece na vida. Por quê? Porque a rotina tomou conta delas de uma forma tão grande que tudo o que acontece diferente traz um desconforto muito grande. As pessoas, elas passam pelos mesmos lugares, elas vão na mesma padaria, elas compram o mesmo tipo de comida. Na verdade, eu estou dando um exemplo aqui, não para falar sobre o sistemático, a pessoa que é sistemática, embora eu acredito que para tudo existe um equilíbrio saudável. Mas eu estou falando da pessoa que ela, por causa desse sistema, ela passa pelos mesmos lugares, ela pisa nos mesmos lugares todos os dias, da mesma forma. E assim como o solo, quando você pisa nele no mesmo lugar, todos os dias, da mesma forma, daquele mesmo jeito, o solo vai ficando duro. E aí, essa rotina, ela vai tomando uma proporção, uma importância tão grande que você começa a arrumar desculpas para não mudar a rotina. Então, agora trazendo para o lado que eu quero. Qualquer desculpa é desculpa para a pessoa não ler a Bíblia. Porque, eu preciso fazer o que eu já tenho que fazer, que faz parte do sistema já, daquela rotina. Eu não vou ler esse livro porque eu tenho que fazer isso aqui, já tenho que fazer isso. E nós somos especialistas em arrumar desculpas para fazer ou não fazer alguma coisa. Isso faz o solo ficar duro, e o solo duro é aquele coração que ouve, mas não compreende. Aquela pessoa que escuta, mas não presta atenção. Não sei se você já teve a experiência de estar com uma pessoa, falando com uma pessoa, você está vendo ela olhando para você, mas você tem certeza que ela não está prestando atenção no que você está dizendo. Eu vivo essa experiência às vezes com as minhas filhas. Eu estou falando com elas, elas estão na minha frente, elas estão me ouvindo, mas não estão prestando atenção. É disso que a gente está falando. Esse é o solo duro que nós estamos falando. E essa semente plantada, ela atrai o diabo, assim como diz o texto. Por isso, onde o semeador vai para semear,
tenha certeza que o diabo está atrás, para ele roubar a semente. O texto fala isso. Por isso, irmãos, a evangelização, ela não é simplesmente um lugar para você plantar sementes, mas ela é um campo de batalha espiritual. Porque, lembra, o diabo ele está atrás para destruir a semente plantada, para pisar na semente. O texto fala que o diabo vem e tira o que foi plantado antes que ganhe tempo de germinar. Esse é o solo duro. Este é o solo duro. Nós temos também, em segundo lugar, o solo rochoso. Que é o solo rochoso? Verso 20 e 21. É o coração que ouve e responde impulsivamente. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a fé. Isso é o que diz os versos 20 e 21. Irmãos, eu não sou agricultor, eu não tenho experiência com agricultura, mas eu imagino que qualquer agricultor que se preze, ele retiraria todas as pedras que ele pudesse do caminho antes de plantar a sua semente. Por isso, eu acredito que o solo rochoso ele não tem a ver com pedras no caminho. Lá em Israel, na maior parte do seu território, embaixo da superfície, né, no subsolo, existem muitas rochas. E em alguns lugares, essas rochas elas chegam muito perto da superfície, deixando apenas poucos centímetros de terra entre essa superfície e essa rocha. Então, por esse espaço de terra entre a terra e a rocha ser muito pequeno, as plantas que são plantadas ali, ou as sementes que caem ali, elas até crescem, mas elas não têm raízes, ou as raízes são muito pequenas. E aí, o que acontece? Elas não conseguem aprofundar as suas raízes, as raízes, e essas sementes, elas até geram aquela folhagem bonita, elas crescem muito rápido, elas florescem, só que o que acontece? O sol vem mais forte, e essas plantas são as primeiras a morrer. Elas nascem rápido e ficam mais bonitas do que as outras, mas vem o sol forte, elas são as primeiras a cair. Porque as suas raízes são curtas e elas não conseguem se fortalecer. Elas não conseguem frutificar. Esse tipo de pessoa, irmãos, tem um começo lindo. É grande, é promissor, é empolgante. Mas o final, ele é frustrante. Essas pessoas, elas respondem imediatamente, lembra? Elas são impulsivas. Elas respondem imediatamente à palavra de Deus. Mas elas não pensam, elas respondem sem pensar. Não é que elas não pensam, elas respondem sem pensar. Elas estão mais baseadas na emoção, na empolgação do momento. Mas, por outro lado, desculpa, elas se assustam e se escandalizam muito rápido. É como aquela expressão fogo de palha. Já ouviu? O fogo pega muito rápido, pega muito fácil, muito grande, mas acaba também muito rápido. A alegria, ela é grande, mas é passageira. E, de certa forma, esse tipo de solo, esse tipo de gente, acaba sendo imprudente. Por quê? Porque ela está abraçando alguma coisa sem compreender aquilo direito. Ela faz mais pela novidade, ou pelo desejo, ou pela necessidade de agradar.
Porém, esse tipo de pessoa muda de lado muito rápido. Ela muda assim como o vento. O vento soprou, ela está mudando. O vento soprou para o outro lado, ela está mudando também. Essa pessoa, ela age e reage de maneira superficial. Ela promete, não cumpre. Ela dá um sim muito rápido para o trabalho. E também dá um sim muito rápido para abandonar o trabalho. Esse coração não tem profundidade, nem perseverança. A resposta que elas dão para o evangelho é somente externa, é somente uma capa, não tem a ver com lá dentro. É uma fé temporária. O crescimento dessa resposta imediata, assim como a planta, ela cresce gigantesca. Só que ela não tem resistência. Ela não tem resistência ao calor. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Esse tipo de coração, ele não suporta o crescimento. Não, você vai entender. Ele não suporta o crescimento porque ele cresce muito rápido e aí por ele não ter raiz, ele cai muito rápido. E por isso elas não frutificam também. Essas pessoas, elas apreciam mais o evangelho que trazem vantagens para elas. Elas têm a tendência de pensarem muito mais naquilo que é conveniente. E isso é diferente do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele implica em sacrifício, em abnegação, em serviço, em trabalho, em sofrimento. O caminho para o reino dos céus, o caminho para a bem-aventurança, o caminho para Cristo, assim como diz a sua palavra, ele é por meio de uma cruz. Então, esse tipo de coração rochoso, esse solo rochoso, ele é muito perigoso, irmãos, porque a pessoa, ela até fala como crente, ela se emociona, ela chora nas pregações, ela é muito impulsiva, ela quer logo trabalhar, ela quer mostrar o que ela tem para fazer, o que ela pode fazer, mas ela não tem sustentação. Esse coração, provavelmente, ele está enganado acerca do que é conversão de verdade. Por isso, nós precisamos estar atentos nesse lugar também. Em terceiro lugar, nós temos o coração que é preocupado com outras coisas, que aí tem relação com o solo espinhoso, de acordo com o verso 22. Esse tipo de solo, ele tem boa aparência. Ele é limpo, ele é profundo, ele é preparado, ele é fértil, ele é rico, mas dentro dele existem pragas que estão escondidas. Existem os espinhos que quando brotam, eles sufocam. A planta que é cultivada, boa, ela precisa de cuidados. Você sabe disso. Você vai plantar alguma coisa, você sabe que você tem que colocar perto do sol um tempo, tem que colocar água. Ela precisa de cuidados. Os espinheiros não. Então, essa semente que cai nessa terra, que é boa, mas tem espinhos, ela cresce. Só que os espinhos crescem mais rápido. Os espinhos soltam folhas que atrapalham a luz do sol chegar até as plantas boas. As raízes dos espinhos crescem mais rápido e vão mais fundo. Então, elas pegam mais rapidamente a umidade do solo. E aí, no fim, as plantas boas, elas são sufocadas. Olha o que o texto fala. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem,
mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. Um coração que está ocupado, ele ouve a mensagem, mas ele está preocupado com outras coisas. Um coração ocupado é sufocado com o que o mundo pode oferecer, com as coisas que tem no mundo. Esse é o tipo de coração que quer agradar a Deus, sim, mas também quer agradar o mundo. E a gente sabe que não dá. Esse tipo de coração, esse tipo de pessoa quer andar com um pé na terra e outro pé no barco. É impossível, porque o barco vai para lá. A terra está aqui, mas o barco vai indo para lá. Você não consegue, você vai cair. Esse tipo de gente vive aquilo que o doutor Russell Shedd, falecido, chama de esquizofrenia espiritual. Eu já falei sobre isso várias vezes. Que é quando a pessoa separa a vida dela em duas, em vida secular e vida cristã, vida de Deus e vida sem, tipo, a vida na igreja e a vida fora da igreja. A vida de evangélico e a vida secular. Não dá. Esse tipo de coração é fascinado por aquilo que o mundo tem para oferecer. E aí, por ele ser fascinado pelas coisas do mundo, ele vai pensar assim. Aí eu tenho certeza que você deve ter ouvido isso já. Cara, vem para Jesus. Vem fazer as coisas certas. Vem viver a sua vida para Jesus. Aí ele fala assim, eu vou conquistar isso aqui primeiro e depois eu viro crente. Viro crente. Ou seja, o seu coração está ocupado com outras coisas que não tem a ver com o reino de Deus, mas tem a ver com as coisas terrenas. É um coração que não gera frutos também. A semente até nasce, mas não consegue crescer, tampouco produzir frutos. Irmãos, o coração que não produz frutos não pertence ao semeador. Porque quem pertence ao semeador, a Jesus Cristo, gera frutos. Por fim, nós temos o coração que corresponde, que segundo o verso 23, está sendo comparado com a terra boa. E este é o solo perfeito, irmãos. Diferente do solo duro, a rotina ali, pisando no mesmo lugar sempre, sistematicamente, este solo é fofo. Diferente do solo rochoso, esse solo é profundo, porque não tem essa rocha embaixo, essas pedras embaixo. Diferente daquele solo que tem pragas e espinhos, este é o solo limpo, é o solo perfeito. Neste solo, a semente não só germina e cresce, mas ela produz, como diz o texto, uma colheita enorme. O texto diz assim, as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita, uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Essa pessoa ouve a palavra de Deus e compreende. Essa pessoa tem um coração sensível e ensinável, porque ela está disposta, completamente disposta a obedecer. E por isso ela frutifica. Esse é o tipo de pessoa que acolhe aquilo que diz a palavra de Deus. Isso não significa que ela acolhe com alegria, porque o texto não fala isso. Mas ela acolhe a palavra de Deus em obediência. E por isso ela frutifica. Essa pessoa, ela compreende que o resultado de um coração obediente
tem a ver com o coração que ama o Senhor. E mesmo que essa alegria não seja imediata, o contentamento em saber que os planos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis, faz essa pessoa a se mover em fé e em paz. A gente está vivendo agora dias tão difíceis e essa palavra, mais uma vez, ela traz um desafio para nós. Um desafio que leva a gente a fazer uma análise sincera sobre qual é o tipo de solo que nós temos sido. E a partir desse lugar, dessa realização, a gente tem a chance de tomar uma decisão. Qual decisão? É simples. Depois do momento que você compreendeu honestamente qual é o tipo de solo, qual é a pessoa que você tem sido, você pode, pedir perdão para Deus, confessar ao Senhor e pedir a sua ajuda para que Ele te ajude a ser a pessoa que você precisa ser, com o coração que você precisa ter. Em segundo lugar, você que já está com o coração nesse lugar, se você está com o coração nesse lugar, agradeça ao Senhor, mas peça para que Ele continue te ajudando, te sustentando, te livrando das investidas do diabo, porque a gente sabe que ele está atrás, ele está pronto, ele quer te derrubar, ele quer acabar com a semente, ele quer pegar a semente, ele quer tirar a semente antes que ela germine, que ela floresça e que ela dê frutos. Ontem eu estava, depois que eu finalizei esse estudo, eu cantei alto na minha sala aquela música Dá-me um coração igual ao teu. Inclusive eu te incentivo a fazer isso também. Eu quero ter o coração igual ao coração de Jesus, irmãos. Eu quero que o meu coração seja terra boa, terra fértil, para que eu possa, para que a semente que tem na minha vida possa germinar, crescer, florescer e frutificar. É isso que eu quero para a minha vida e é isso que eu quero para a sua vida também. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, tá bom? Fica com Deus. Um beijo